Olá pessoal, estamos falando a respeito dos movimentos sociais do período da República, da Primeira República, né, e hoje vamos falar especificamente sobre a Guerra contra Canudos. Vamos lá? A Guerra contra Canudos. Quando nós falamos dos movimentos sociais ocorridos na Primeira República, nós precisamos contextualizar para entender a situação que levou a esses conflitos, levou a essas manifestações, principalmente de caráter popular. É importante destacar que a Primeira República, ela começa ali a partir do finalzinho do século XIX, 1889, então nós temos a proclamação da República, né, e com um golpe militar, né, os militares assumem o poder na figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Temos ali os primeiros anos da República são marcados principalmente por uma crise econômica muito grande, né, devido à política do encilhamento, né, um fato que também nós já vimos, nós já pudemos conversar a respeito. Vem o governo do Marechal Floriano Peixoto, né, o vice-marechal Floriano Peixoto, que nunca assumiu publicamente, né, o título de presidente por conta de um impasse na Constituição, e é no governo desses dois militares que vão ter as primeiras manifestações contrárias à implantação da República por parte da população. É importante a gente destacar o seguinte: a população brasileira, no seu sentido mais amplo, né, o povão mesmo, pouco entendia o que significava a República. Portanto, para muitos, a ideia da monarquia ela estava impregnada, fazia parte, né, da cultura do povo, né, a figura do rei, aquela pessoa escolhida por Deus. Então tem toda uma aura mística em torno da figura do rei ou imperador, no caso do Brasil. Né? E aí nós entramos na República. Como eu falei, seus primeiros anos, então, eles são marcados por alguns atos de contestação, né? Dentre esses atos de contestação, né, muitos foram esmagados ali, principalmente pelo Marechal Floriano Peixoto, né, que recebeu a alcunha, né, de Marechal de Ferro, né, com força. Ele conseguiu manter a unidade da República, né, mas muitos lugares, né, nos rincões aí do Brasil, a população encontrava-se totalmente esquecida pelo governo, principalmente pelo governo central. Em muitas regiões, esse abandono, né, estatal das pessoas levaram a movimentos que eu vou chamar de movimentos místicos, tá? Ou movimentos messiânicos, onde a figura, né, de uma pessoa relacionada a um santo, relacionada a um pregador, né, ele acaba tendo uma liderança entre a população mais pobre, mais desvalida. E esse é o caso do Vicente Mendes Maciel, né, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Então, no interior do Brasil haviam vários, né, desses homens, chamados homens santos, né, que faziam curas, eram curandeiros. Um ou outro conhecia alguma coisa da medicina natural, né, de lidar com as plantas, sabia o remédio que resolvia um problema ou outro. Né, então, e aos poucos eles iam ganhando, né, a confiança da população local, né, se tornavam verdadeiras lendas em determinadas regiões do país. É importante entender o cenário, né, onde aconteceu, e o cenário é o sertão da Bahia, um sertão já castigado
por uma série de questões, né? Castigado pela seca, né? Secas muito intensas acontecem ali no final do século XIX, levando muitos pequenos agricultores à miséria. Então havia uma pobreza muito grande, uma miséria muito grande, as condições climáticas também não ajudavam, né? As condições políticas também, né? Mas isso se refletia praticamente em todo o Brasil. Então, nesse cenário, a aproximadamente 400 quilômetros da cidade de Salvador, né, existia um lugarejo, né, que foi chamado de Belo Monte. Né? Essa região, então, começa a receber uma série, vários seguidores, né, pessoas que seguem o Antônio Conselheiro. Né, um beato, né? O que é um beato? O beato é um homem que se dedica a ajudar aquele povo ali da região. Ajudava as pessoas, aconselhava, né? Tanto o apelido de Antônio Conselheiro, né? Ele dava conselhos, né? Enfim, e as pessoas foram se aproximando dele. O Antônio Conselheiro, né? Então, em 1890, ele tem aproximadamente 8.000 seguidores. 8.000 pessoas em torno dele. E eles vão se estabelecer nessa fazenda, né, nessa região do Belo Monte, né, ocupa uma região chamada Arraial de Canudos, né, por isso o nome, Canudos, a guerra contra Canudos, e ali ele estabelece uma comunidade. Então essa comunidade ela tem fortes características religiosas, né? O Antônio Conselheiro ele trazia isso consigo, né? A força da religião. Então todos os termos que nós usamos ali em relação a essa comunidade, eles têm muito essa pegada religiosa, tá certo? Um movimento, né, que a historiografia posteriormente, né, chamou de movimento messiânico, porque eles estavam à espera da vinda de um Messias, né, de um Salvador. Povo é esse, Zé? Pois se não é ele, o bom Jesus Conselheiro. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado tão bom Senhor. Irmão, posso servir de sua água, meu povo? Então vejam, pessoas na extrema pobreza, né, desamparados pelo Estado, né, se reúnem, né, e começam a ter uma vida em comunidade, né, nessa expectativa religiosa da vinda de um Salvador. Preciso abrir um parênteses aqui para usar um outro termo muito importante que vocês vão ouvir falar e tem relação com esse assunto, é o sebastianismo. Dom Sebastião foi rei de Portugal. Lá, em 1580, quando aconteceu a União Ibérica, ela aconteceu exatamente por quê? Porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, um rei jovem, né, a quem se depositava muita expectativa, muita esperança, né, ele vai para a África numa cruzada, né, cristã, né, na tentativa de defender os cristãos, né, naquele espírito cruzadista medieval, né, que vocês já viram tantas vezes, né, ele se imbui dessa tarefa, né, arruma tropas e vai para a África e lá ele desaparece, provavelmente é morto em combate, é muito possível. O que acontece em Portugal? Portugal ficou literalmente a ver navios, né, esperando a volta de Dom Sebastião. Né? Então se criou toda uma lenda, né, um misticismo em torno da figura de Dom Sebastião. E aquela expectativa, Dom Sebastião vai voltar, Dom Sebastião vai voltar. Em torno dessa crença, tá, se desenvolve algo que a historiografia vai chamar de sebastianismo, a crença na vinda, na volta de Dom Sebastião, que é um rei, né, que vai resolver os problemas do seu povo. O Antônio Conselheiro ele vai pregar isso, esse sebastianismo, a volta de Dom Sebastião, um reinado de paz. Alguns vão chamar esse movimento também de movimento milenarista, né, porque o Antônio Conselheiro e esses beatos dessa época falavam muito, né, de 1000 anos, né, que esse reino, que esse mundo teria mais 1000 anos de existência até a vinda, né, desse Salvador. Então por isso milenarista, tá? Então fiquem atentos com esses termos, né? É um movimento messiânico, milenarista, sebastianista, tá? Tudo está dentro da mesma caixinha, do mesmo pacote. Fique atento para saber em que contexto cada um desses termos aparece, tá? E o fato é que nós chegamos ao ano de 1893 e
a cidade de Belo Monte, né, a comunidade de Belo Monte, que organizada pelo Antônio Conselheiro, obviamente por tantos outros homens, né, nomeados por ele, se formou uma verdadeira hierarquia política ali em Canudos, mas não deixava de ser uma comunidade em que eles partilhavam aquilo que plantavam, se criava muita cabra, começaram a vender queijo de cabra, pele de cabra, leite de cabra, enfim, aquela comunidade passou a prosperar, tá? A ponto que, em 1893, era uma comunidade que contava com cerca de 25 mil habitantes. Outro detalhe sobre o Antônio Conselheiro, ele abertamente se dizia contra a República. Tá? Na cabeça daquele homem, né, um mundo governado por homens, né, com um Estado separado da igreja, da religião, era inconcebível. Né? Então ele considerava a República uma aberração. Para piorar a situação, a República implantou uma série de impostos. Né? E aí piora a situação, porque eles falaram, não, a gente não vai pagar imposto. Por que a gente vai pagar imposto? Para quem eu devo imposto? Esses eram questionamentos. Tá? Então, esse aspecto aí também vai contribuir mais à frente para justificar, né, o massacre a Canudos. Em 1895, então, a cúpula ali, né, de Canudos resolve reformar a igreja, construir uma nova igreja, né, lembrando que tudo gira em torno dessa temática religiosa, né? Resolve fazer uma igreja nova, maior, mais bonita, e compram madeira, né? Eles têm dinheiro, pagam à vista, adiantado por essa madeira, a uma cidade próxima chamada de Juazeiro. Tá? O que acontece é que os negociantes dessa cidade não entregam a madeira, e os moradores ali de Canudos, responsáveis por essa compra, ficam indignados e falam, não, a gente vai buscar essa madeira, nem que seja à força. Juntam lá alguns homens, né? Armados como podem, né? Não tinha armas naquela época, né? Foram até a cidade, né? Quando se soube da notícia, né, que os homens do Antônio Conselheiro estavam invadindo a cidade, né, gerou um pânico, né? Chamaram a polícia, né, o que eles chamavam, né, o exército local, né? E houve um conflito, né? Porque começou a se divulgar a ideia, os fanáticos religiosos estão invadindo a nossa cidade, né? Que de fato o que eles queriam era o de direito, né? Houve esse primeiro confronto, né? Que inclusive se perderam mais homens de Canudos do que da própria força policial, né? E aí começam a região, né? Os líderes políticos da região já estão assim preocupadíssimos, né? Primeiro, é uma comunidade que se coloca independente, é uma comunidade que está ali desafiando a igreja oficial, né? Porque eles têm a própria liderança espiritual ali dentro, se coloca como uma comunidade que não depende daqueles coronéis da região, então é uma ameaça à ordem estabelecida, né? E também esses discursos, né, anti-republicano, monarquista, de não pagar impostos, etc. E aí isso chega ao governo do estado, que começa a mandar tropas, né, para sufocar essa baderna desses fanáticos religiosos. Essas expedições são enviadas, uma delas, a segunda expedição, né, ela é desbaratada pelos homens de Canudos, né? O exército, a polícia militar local, ela foge, né? E eles fogem largando armas, largando uns poucos munições, armamentos, enfim. Ou seja, com isso ainda começa a armar, né? Os seguidores do conselheiro, né? Agora eles têm armas, né? Armas mais modernas, mais adequadas para um conflito, para um confronto, né? A ponto que chega a terceira, em 1896 para 97, a terceira expedição contra Canudos. Então já foram duas fracassadas, um fracasso total, né? A segunda até um vexame, né? Porque perderam até as armas, né? Agora eles pedem ajuda para o governo federal, que manda, né, um oficial do exército renomado, né, por ter trabalhado com Floriano Peixoto, a gente chama de um florianista, né? Chamado Moreira César. Moreira César era um cara respeitado, temido, né, do exército, um cara que tinha passado por uma série de batalhas importantes, dentre elas a Batalha do Desterro, lá onde hoje é Florianópolis, né, que houve um conflito lá na Revolução Federalista, né, o Moreira César também, ao mesmo tempo, tinha alguns problemas, né, dentre eles ele era epilético, né, sofria ataque epilético e tudo mais. Na véspera do ataque a Canudos, né, ao arraial de Canudos, ele teve um ataque epilético, né, então isso atrasou um pouquinho ali, e as tropas, né, do exército foram armadas até os dentes, compraram canhões da Alemanha,
né? Então lembrar que a gente está ali, ó, final do século XIX, né? A Alemanha está vendendo armas, as armas mais modernas são alemãs, né? Os famosos canhões Krupp, né? Foram comprados, foram levados para desbaratar o quê? Né? Os sertanejos, né? Homens pobres, homens, né, em condições miseráveis, né? Que tiveram um lampejo de esperança naquela comunidade, né? De ter uma vida um pouco mais digna, né? Mas se criou toda uma propaganda, se criou toda uma ideia, principalmente nos jornais da capital, né? Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Se criou toda uma discurso de que aquele povo era um povo ignorante, que era um povo rebelde, que era um povo fanático, né? E que deveria ser destruído. Então, nesse sentido, enviaram ao Moreira César, que resolveu atacar assim que passou a crise dele, invadiu, falou para os homens pegarem as baionetas, não precisava nem de canhão, porque aquilo ali estava fácil. E óbvio, né, se você olhasse casebres paupérrimos, né, na região do sertão, né, e ele vê lá do monte, né, a comunidade, vamos atacar, vamos. Então os soldados lá se armaram, desceram, entraram na cidade. Detalhe, a cidade, você vai ver aqui na ilustração que eu vou passar para vocês, o que a gente observa daí? As casas são tudo grudadinhas uma na outra, uma janela dá para outra, ruas estreitas. Quando o exército entrou ali, os homens que estavam posicionados para proteger a cidade, eles estavam tudo ali escondidinho, né? Então houve ali praticamente uma guerra de guerrilha, né? Onde os defensores da cidade de Canudos, eles atacavam e sumiam, né? Desapareciam naquele labirinto de casas, né? Então foi mais um vexame para o exército brasileiro, né? Que apanhou ali até não querer mais. O próprio Moreira César, né? É baleado e morto, né, nesse conflito, né, o que vai causar uma comoção, né, nacional. Olha. Eis o nosso alvo! Canudos! Vamos almoçar em Canudos! Vamos calcular água depois que eu tô morrendo de sede. E aí até que finalmente, em 1897, né, é enviada a quarta expedição, né, onde o próprio ministro da guerra vai vai liderar esse combate, né. Junto nessa comitiva da quarta expedição vai um jornalista, né, que havia sido militar, mas agora estava fora do exército, e vai para cobrir essa ação militar no interior da Bahia, né, um homem chamado Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha faz um registro fantástico de tudo aquilo que ele vê, de tudo aquilo que ele percebe. Ele chegou naquela hora, né, de que precisamos acabar com esses fanáticos, e ele percebe a realidade, ele percebe que era uma luta contra pessoas pobres, contra pessoas humildes, que não tinham nada, a ponto dele escrever no livro, né, trata-se de um crime que está acontecendo aqui, é preciso denunciá-lo. Então o livro dele, Os Sertões, que em pouco tempo ganhou, né, um destaque muito grande, né, ele se torna, né, uma denúncia daquilo que aconteceu em Canudos. E graças a esse livro, né, do Euclides da Cunha, a gente tem uma noção muito mais ampla e muito mais real, né, do que aconteceu ali. O Antônio Conselheiro, nessa última expedição, e a expedição que vai por fim, né, a Canudos, vai ser arrasada Canudos, né, o Antônio Conselheiro morre nesse contexto, muito provavelmente a causa da morte é disenteria, né, porque eles estavam cercados ali, tinha uma série de privações. O Antônio Conselheiro já era um homem de uma idade já para a época avançada, né, debilitado, morreu provavelmente de disenteria, né, essa é a versão mais aceita, né. Cortaram a cabeça do conselheiro, tiraram o cérebro para analisar, para tentar entender coisas bem típicas do final do século XIX, né, aquela ideia de fazer uma análise do cérebro. Isso vai acontecer em outras situações também,
né? E chegam à conclusão, nossa, o cérebro dele era de uma pessoa normal. Né? Aquela população de Canudos foi arrasada, né? Praticamente 25 mil mortos, né? Homens, mulheres, crianças, velhos, né? Sobraram pouquíssimas pessoas, né, desse arraial que foram submetidas, né, a uma migração ainda maior, né? E já eram pessoas que já estavam sendo punidas pela pobreza, pela miséria, né? Então Canudos é isso, não é uma história alegre, divertida de se contar, pelo contrário, é uma página das mais obscuras da nossa história, né? Uma das páginas mais vergonhosas da nossa história, porque nós como brasileiros, né, matando outros brasileiros, não apenas de fome, né, mas quando eles conseguem se erguer um pouquinho, arrasando eles através da força militar. É isso, Guerra de Canudos, uma parte aí triste da história da nossa Primeira República. Até mais, tchau. Vai, general. Se veio para tomar um café? Muito obrigado. Estou ansioso por chegar em casa. Afinal de contas, foram 6 meses nesse sertão, meu amigo. 6 meses. Ora, o nosso jornalista. Quer dizer que o pesadelo acabou, não é mesmo, general? Sargento, mostre a eles. O senhor não engrandece o exército, general. Sua campanha foi um crime. Nós vencemos! A casa grande é branca e branda como a seda, acolchoada, fina e nobre como a renda. Mas aqui fora reina a lei